Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Opa, depois de 3 episódios com entrevistas palpitantes, né? Vamos aqui elencar. Entrevistamos o Alexandre Caldini para falar do livro que ele lançou, A Essência do Espiritismo. Entrevistamos também o Frei Beto, que ele está lançando uma série de livros explicando cada um dos evangelhos. E também fizemos uma entrevista com o pesquisador espírita, Adair Ribeiro Júnior, sobre a vida e a obra de Allan Kardec a partir das novas pesquisas históricas, do resultado das novas pesquisas históricas. Conversas ótimas, né? E hoje nós vamos fazer um programa solo. Bom, mas apesar disso, não menos palpitante. Isso porque os assuntos não param, né? Sempre tem uma novidade acontecendo. E na primeira semana de outubro, começou aí, ou teve início, uma polêmica envolvendo os evangélicos e o historiador e professor Leandro Carnal. Tudo porque, no final de maio, em uma live para os alunos lá do curso que ele organiza sobre a Bíblia, Carnal fez um comentário a respeito do dom das línguas, ou como também é conhecido, né, o resultado desse dom das línguas, por glossolalia, xenoglosia, ou mesmo xenolalia. Nossa Senhora, né? E qual que é a diferença entre esses termos, Antônio? Estou aqui perdido com esse monte de nome aqui. E aí eu fui pesquisar e encontrei boas referências no site dos Católicos Carismáticos. E eu vou deixar o link na descrição do episódio, tá? Para vocês terem mais informações. De qualquer forma, por esse site e pelo que eu pude pesquisar, as definições estão mais ou menos batendo. Diz o seguinte: a palavra glossolalia é derivada do grego, que literalmente significa falar em línguas. E também pode ser utilizada, assim, como uma opção, uma oração privada ou uma oração pública, diz aqui o site. O termo xenoglosia, que também é utilizado no Espiritismo, vem do grego e significa falar uma língua estrangeira. Da mesma forma, xenolalia também significa falar uma língua estrangeira. Tá? Isso aqui é a definição para nós aqui dessas 3 palavras, pelo menos para nós termos uma ideia do que se trata. E esses termos são, diz lá o site, frequentemente usados como sinônimos e referem-se ao falar ou escrever em uma linguagem humana que não adquirimos por meios naturais. Então, é isso que está lá dizendo o site da Renovação Carismática Católica e também é o que o Espiritismo, de certa forma, vai falar lá no Livro dos Médiuns, por meio de Allan Kardec, sobre a xenoglosia. Bom, vocês devem estar perguntando, mas Antônio, por que você está falando tudo isso? O que isso tem a ver com o Espiritismo? Calma, nós vamos chegar lá, eu só tenho confiança no tio. Acredita em mim, nós vamos falar muitas coisas interessantes aqui sobre o Espiritismo a partir desse caso. Por quê? Porque justamente para tentar explicar essa questão aqui do falar em línguas, é que o professor Leandro Carnal estava lá tentando explicar numa live o caso do Pentecostes, né, que é quando começa, então, os discípulos, os apóstolos, a falar por línguas. Desce lá, segundo a descrição do Ato dos Apóstolos, aparece lá uma chama na cabeça deles, meio que significando a presença do Espírito Santo. Tá? Então eles passam a falar em línguas, e mesmo eles só sabendo uma língua, que era o deles lá, sei lá, o aramaico, as pessoas de outras culturas estavam entendendo o que ele estava falando. Bom, Karnal aproveitou então para esclarecer o que não é glossolalia, certo? Ele vai esclarecer o que não é isso. E foi aí que aconteceu a polêmica. Vamos ouvir o trecho e a explicação do professor Karnal. O que é a igreja? É aquilo que substitui a presença real de Jesus. Jesus subiu ao céu, eles estão temerosos, então vai descer o Espírito Santo sobre eles, e aí Pedro sobe e tem o dom das línguas. Muito importante, gente. Na Bíblia, dom das línguas, glossolalia, não é ficar dizendo coisas sem sentido. Isso é uma invenção posterior. Não é a língua do Espírito Santo nem a dos anjos. Não é ficar dizendo qualquer coisa que não tem sentido algum para parecer que você é religioso. Isso é uma degeneração do texto bíblico.
Dom das línguas na Bíblia é Pedro falando em aramaico, a única língua que ele conhecia, né? Pedro falando em aramaico, para uma comunidade em Jerusalém cosmopolita, e as pessoas entendendo em siríaco, em grego e em latim. Algumas das línguas que certamente estariam presentes em Jerusalém, entre tantas outras, egípcio, qualquer outra língua. Então, isto é o dom das línguas. Eu falo em português e você que é alemão me entende como se eu estivesse falando em alemão. Isso é o dom das línguas. Agora dizer que isso é dom das línguas, não. Isto é falta de proteína na gestação. Isto é delírio. Isso é completo delírio para eu enganar as pessoas. Dom das línguas no Novo Testamento é isto. Eu falo uma língua e todo mundo entende. Repararam nesta frase de Karnal? Delírio para enganar as pessoas. Delírio para enganar as pessoas. E isso incomodou muitos evangélicos. Desde, claro, os hipócritas de sempre, até pessoas sérias, como o pastor e teólogo Kenner Terra, lá do IBAB, que é a Igreja Batista da Água Branca, o Sérgio Pavarini, do podcast Sim, Pode Crer, né, um podcast voltado para a questão evangélica, e o professor Valdinei Ferreira, sociólogo pela USP e autor de um artigo no jornal Folha de São Paulo em 9 de outubro, com críticas às declarações de Karnal. E foi aí que tudo começou. A partir deste artigo, a coisa tomou uma dimensão. Então, o professor Karnal deu aquela declaração no final de maio, mas só agora em outubro o pessoal resolveu reagir a essas considerações do professor. Bem, até aí tudo bem, né? Vocês podem dizer, mas o que que nós espíritas temos a ver com isso? Que vocês estão se perguntando desde o início do programa, eu tenho certeza disso. E é uma ótima pergunta. Do meu ponto de vista, existe aqui uma ligação com mediunidade. Se entendermos a glossolalia como uma interferência espiritual. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec classificou aquele que tem a capacidade de xenoglosia como um médium poliglota. Dentro desse ponto, vem a seguinte questão. Quem controla essas manifestações mediúnicas ou as avalia? Como saber se quem está usando a glossolalia não está fingindo, delirando ou, como destacou o Karnal, enganando? É uma preocupação importante. E essa preocupação é que deveria estar sendo abordada por aqueles que estão criticando as declarações de Leandro Carnal. E olha, eu não tenho nenhuma procuração aqui para defender o professor Carnal de jeito nenhum. Eu estou colocando aqui uma questão, tá bom? O professor Carnal talvez venha a público para se manifestar, até no momento que nós estamos gravando esse podcast, ele não falou nada, mas para nós isso não importa muito. O que nos interessa é essa discussão aqui, né? Essa preocupação. Como saber quem está usando a glossolalia, se essa pessoa não está fingindo, delirando ou enganando as outras pessoas, né? Então, esse aqui eu acho que é o ponto nevrálgico para nós, que tem muito a ver, um ponto de contato com o Espiritismo. O próprio site da Renovação Carismática faz este alerta no final do texto. Preste atenção ao que é dito. Então, vou abrir aspas aqui, ó. Deve-se notar que a glossolalia e xenoglossia não são uma garantia de que alguém falando em línguas esteja sendo movido pelo Espírito Santo. Né? Não são uma garantia de que alguém falando em línguas esteja sendo movido pelo Espírito Santo. E eles explicam. Uma vez que Satanás, aí eles vão usar a nomenclatura deles, claro, né? Uma vez que Satanás tenta falsificar todos os dons do Espírito. Para nós espíritas, óbvio, pode ter uma influenciação espiritual negativa aí nesse processo. Então, como que a gente separa? Será que ele está falando certo mesmo? Será que ele está dando uma comunicação correta? Ou ele está inventando? Né? Bom, segue aqui o site. Agora citando Paulo de Tarso, o apóstolo. Paulo adverte os coríntios, lá na comunidade de Corinto, Paulo vai escrever 2 cartas, pelo menos, que estão no Novo Testamento, aos coríntios, com uma série de explicações, mas a primeira carta ele dá muitas orientações sobre isso. Então, Paulo adverte os coríntios que façam o discernimento
de cada dom espiritual com base em critérios da verdade. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 3. E também tem que levar em consideração o amor. E essa é mais famosa, né? Está no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, versículos 1 a 3. E também o apóstolo vai lembrá-los que os dons têm valor apenas na medida em que são exercidos da maneira certa. Então, né? Olha, é isso que nós estamos aqui tentando explicar. Porque se nós não tivermos um sistema de controle nestas manifestações, vamos dizer aqui, mediúnicas, a falsificação, a enganação e a mistificação podem correr livres e sem impedimento. Por isso que Allan Kardec tinha muita preocupação sobre como preparar um bom médium e também como avaliar as manifestações mediúnicas. Para Kardec, a questão da mediunidade e seu uso era um assunto sério e deveriam ser tratados com rigor. Diz ele, abre aspas aqui para Allan Kardec, a prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades e não se encontra isenta de inconvenientes, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Então, olha, ele lá já colocando aqui para nós, dizendo que o espiritismo não está imune a esses inconvenientes e que só um estudo sério e completo pode nos ajudar a prevenir esses inconvenientes. Um dos receios de Allan Kardec era a ocorrência de experiências mediúnicas, feitas levianamente. Se isso ocorresse, Kardec confessou que certamente ficaria arrependido de ter sido pouco cauteloso ao escrever os livros, principalmente o Livro dos Médiuns. Por isso, ele não acreditava em um manual prático para médiuns, mas sim uma obra densa e com todas as informações necessárias. E aí ele diz o seguinte, abre aspas, com estas coisas não é conveniente nem prudente brincar, e acreditamos prestar um mau serviço colocando essas informações, à disposição do primeiro, atenção, estúpido que achasse divertido conversar com os mortos. É Kardec aqui, em sua essência, né? Então ele está aqui mostrando a preocupação dele, lá no Livro dos Médiuns, escrevendo sobre isso, ele mostra a preocupação dele em deixar as coisas muito claras, muito detalhadas para, primeiro, aperfeiçoar o médium, mostrar para o médium que ele tem que ter lá uma série de condições morais para ser um bom médium. E depois ele vai lá partir para a parte prática em relação à mediunidade. Mas toda a preocupação dele era para não permitir que essas informações fossem colocadas de uma forma assim tão fácil para que o primeiro estúpido que achasse divertido conversar com os mortos começasse aí a tentar fazer comunicações mediúnicas. Se a primeira preocupação de Kardec era esclarecer o porquê de O Livro dos Médiuns não ser um manual, né, pois o uso da mediunidade exige muito estudo e responsabilidade, o segundo temor era uma variação da primeira. Allan Kardec ficava angustiado com o perigo do charlatanismo e o impacto negativo que ações irresponsáveis poderiam causar na imagem do espiritismo. A preocupação dele era com charlatanismo. Quase lá no final do Livro dos Médiuns, no item 323, Kardec alertava. Vamos lá de novo para mais uma frase de Allan Kardec, abre aspas, a fraude se insinua por toda parte e sabemos que, com habilidade, até mesmo uma cesta ou uma prancheta que escreve pode ser dirigida à vontade, com todas as aparências dos movimentos espontâneos. Reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos, mas ainda lhe não descobrimos o dom de dar saber a um ignorante, nem espírito a quem não o tenha. Então,
Kardec dizendo aqui, ó, reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos. E aí quando ele fala, né, depois dessa frase, que o charlatanismo não vai dar um dom de saber ao ignorante, nem espírito a quem não tenha, ele está querendo mostrar o seguinte, que há aí uma fragilidade no charlatanismo, que pode ser colocado, pode ser exposto esse charlatanismo a partir de o quê? De uma análise crítica dessas mensagens, do comportamento do médium, enfim. Tem como conseguir isso, porque ele é vulnerável a esse tipo de avaliação. Então, por isso que Kardec está colocando muito isso. Realmente, o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos, mas falta aqui aquela questão da coerência, de uma mensagem boa, de uma mensagem edificante, uma série de questões e que você consegue pegar se isso realmente está sendo uma comunicação boa ou não. Bom, como antídoto contra os enganadores, Kardec batia, então, como nós vimos, na tecla do estudo e também na análise das comunicações mediúnicas. Para ele, quem não conhecia a doutrina espírita era mais facilmente ludibriado e se deixava engambelar pelas aparências. No item 315 de O Livro dos Médiuns, o mestre lionês contou um caso curioso de como desmascarou um falso médium. Olha que coisa legal, que coisa interessante e pouco divulgada, né? Então vamos lá, abre aspas para essa descrição do charlatão aqui. O falso médium que Kardec desmascarou. Vamos lá. Um homem de letras, bastante conhecido, veio nos ver certo dia e nos disse que era um médium escrevente, intuitivo, muito bom e que se colocava à disposição da sociedade espírita. Como temos por hábito apenas admitir na sociedade médiuns cujas faculdades nos são conhecidas, pedimos a ele que, antes, se dignasse a vir dar provas de suas faculdades numa reunião particular. Ele efetivamente compareceu a ela. Vários médiuns experientes aí deram quer dissertações, quer respostas de uma notável precisão sobre questões propostas e assuntos desconhecidos para eles. Então aqui Kardec está mostrando que a conversa lá era em altíssimo nível e as comunicações mediúnicas também. Bem, sigamos aqui com Kardec. Quando chegou a vez deste senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes, disse estar indisposto naquele dia e depois não o revimos mais. Ele achou, sem dúvida, diz aqui Kardec, que o papel de médium de efeitos inteligentes era mais difícil de representar do que o havia imaginado. Kardec aqui, então, descrevendo esse caso. Por este exemplo que Kardec está nos apresentando, nós estamos vendo aqui a importância de se criar um ambiente que dificulte a mistificação e a enganação, né? Até para conter manifestações fraudulentas, né? Isso já intimida, isso já causa aqui um impacto na pessoa que de repente quer fazer um cirquinho, quer aparecer de alguma maneira. E conter manifestações fraudulentas, tanto nas comunicações mediúnicas quanto na mediunidade de efeito físico, dependia principalmente da qualidade moral do médium, como nós já afirmamos. Kardec não tinha dúvida sobre isso e diz no item 323, lá também em O Livro dos Médiuns. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio que poderiam estimular-lhes o exercício das faculdades medianímicas que possuam, pois essas mesmas causas podem induzi-los a estimular as que não possuem. Tá vendo? Kardec. Por isso que eu estou usando esse caso mencionado pelo Leandro Carnal, que está tendo tanta repercussão no mundo evangélico, para nós fazermos a nossa reflexão também como espíritas, mas para mostrar também aqui a questão. Quer dizer, se você não tem um ambiente que controle certos excessos, você vai permitir que alguma dessas pessoas aí, num momento lá de êxtase, sei lá o quê, né,
tem aí o exercício das faculdades medianímicas estimulados. E aí fica parecendo que eles têm lá um dom que eles não têm. Estão sendo induzidos. Estão sendo induzidos. Por isso que eu repito aqui que a questão principal, né, nessa polêmica, ou no meu entendimento, essa falsa polêmica aqui com o professor Leão do Carnal, é isso. Quem está lá de olho nisso? Quem está lá controlando essas manifestações mediúnicas? Não sei, não tenho nada a ver com isso, não sou evangélico, não participo de culto, para mim está tudo certo. Mas é uma questão que nós espíritas temos com muito mais, temos um olhar muito mais atento e que isso não está acontecendo nos outros nossos colegas de outras religiões que de repente têm essas manifestações mediúnicas, que eles não vão chamar com esse nome, né? Eles vão falar que é uma manifestação do Espírito Santo, tal, tudo bem. Variações sobre o mesmo tema, mas o fundo é isso, manifestações mediúnicas. Mas voltamos aqui para o nosso papo, aqui para o nosso lado espírita, né? Mas como saber se o médium estava ou não forjando uma comunicação mediúnica, ou mesmo sendo iludido pela espiritualidade? Para isso não havia outra solução que não fosse a análise da mensagem. No entanto, alguns médiums resistiam a essa prática, o que para Kardec era um perigo, como ele comenta lá no item 329 de O Livro dos Médiuns. Abre aspas para Kardec. Nunca será demais repetir. Aí está não apenas um tropeço, mas um perigo. Olha só o que Kardec está falando. Aí está não só um tropeço, mas um perigo. Sim, dizemos um verdadeiro perigo. O único meio de escapar deste perigo, é a verificação de pessoas desinteressadas e benevolentes que, julgando as comunicações com sangue frio e imparcialidade, podem abrir-lhe os olhos e fazê-lo perceber o que ele próprio não pode ver. Então é assim, é a análise daquela comunicação mediúnica que o médium trouxe. Então, se são pessoas desinteressadas, benevolentes, elas estão verificando aquilo. E elas vão, de repente, dar a sua opinião, fazer a análise e apresentar para o médium, certo? Porque ele não pode, de repente, ver, ele não consegue enxergar aquilo, né? Então, dessa forma, diz Kardec, essas pessoas podem abrir os olhos deste médium. Segue ele aqui. Ora, todo médium que teme este julgamento já se encontra no caminho da obsessão. Todo médium que teme este julgamento já se encontra no caminho da obsessão, diz Kardec. Aquele que acredita que a luz só para ele foi feita está completamente subjugado. Se leva a mal as observações, se as rejeita, se com elas se irrita, não pode haver dúvida sobre a natureza má do espírito que o assiste, diz aqui Allan Kardec. Então, apesar destas advertências que estão lá contidas no Livro dos Médiuns, a análise das comunicações mediúnicas sempre sofreu forte resistência, desde a época de Kardec, mas principalmente aqui no Brasil. Poucos se preocupam com a análise das mensagens mediúnicas e acabam acreditando sem dó, sem discernimento, sem nada, né? Acabam acreditando aí em médiuns e em espíritos, no sentido da comunicação deles, certo? São médiuns inquestionáveis, são espíritos de alto valor, tá? Então, se alguém aponta as incoerências das comunicações mediúnicas, ou mesmo equívocos no entendimento, muitas vezes aí das obras de Kardec, faz uma interpretação equivocada das obras de Kardec, e você mostra isso, meu Deus do céu, corre o risco de ser cancelado, como foi o caso também nessa semana do nosso colega Rafael, do canal Mesa Girante, que está ameaçado de ser banido lá do YouTube, por reclamações de algumas pessoas que não gostaram da análise crítica
E olha, é bem tranquila a análise dele. Está falando crítica aqui, não é que ele está jogando pedra nas pessoas, não, ele está fazendo com base na doutrina, né? Mas essas pessoas não gostam dessa análise crítica, né? Que ele faz aí a partir dos comentários, dos depoimentos dessas mesmas pessoas, que agora estão tentando derrubar o canal dele lá no YouTube. Veja se tem cabimento isso, né, gente? Vê se tem cabimento. Não aceito a crítica. Então é aquilo que Kardec estava dizendo. E aí eu faço a pergunta para vocês, né? O que Kardec acharia disso, por exemplo, de um cancelamento de um canal que está tentando, de alguma forma, fazer uma análise crítica ou de comunicações mediúnicas ou de opiniões de palestrantes e de espíritas eminentes? O que acontece? Vamos lá para o item 329 do Livro dos Médiuns, que nós já acabamos de falar. O que Kardec falaria sobre isso? Olha lá. Se leva a mal as observações, se as rejeita, se com elas se irrita, não pode haver dúvida sobre a natureza má do espírito que o assiste. Isso aqui é Kardec, tá bom? Então, nós não podemos perder o nosso senso crítico e devemos questionar tudo, até para não sermos aí impactados pelos excessos e pelas mistificações. É uma recomendação que vale para nós e também para qualquer uma das outras denominações religiosas que se utilizam de manifestações mediúnicas em seus cultos. Assim, parafraseando Leandro Carnal, teremos menos delírio e menos enganação. Bom, se vocês gostaram desse episódio, por favor, curtam, compartilhem. Aproveite, se vocês já não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, tanto aqui no YouTube quanto também nos aplicativos de áudio. E daqui a 15 dias teremos episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus.